Muito bem, amigos, estamos aqui de volta com o nosso Fala Aí desta semana. E eu, como sempre, em parceria com meu amigo José Carlos Menezes, a gente faz comentários, dá dicas sobre comunicação na área da política. E esta semana, o nosso comentário, mais uma vez, tem que falar sobre a crise política, a famigerada crise política, que hoje é a pauta, a principal pauta do noticiário nacional e das redes sociais e do boca a boca, da boca miúda por aí onde a população se encontra. Você escuta isso no metrô, no ônibus, no Uber, no táxi, nas rodas de amigos, mesas de bar, nas reuniões familiares. A pauta é a crise política que cada vez aumenta mais. Parece aquele cordão carnavalesco do cada vez aumenta mais. Não é isso, Menezes? Então, Zé Américo, mais uma semaninha difícil aqui para o nosso país, né? Mais uma vez, estamos vivendo em função de delações, prisões, inquéritos, dessas coisas muito mais ligadas ao judiciário e não temos nenhuma pauta propriamente, uma pauta bacana, forte com relação aos assuntos que o Brasil inteiro anseia, que é desenvolvimento, progresso, emprego, né? Estamos novamente todos enredados em função de questões de justiça, de corrupção, de roubalheira. O que me preocupa mais especificamente nisso, desse tal de combate à corrupção, é que está se generalizando no país, na cabeça das pessoas, uma ideia de que a política é corrupta e que todos os políticos são ladrões e corruptos. Isso não é verdade, né? Tem ladrões, tem corruptos, é verdade, mas tem muita gente honesta. Mas essas pessoas honestas que fazem política, políticos honestos, eles estão meio que emparedados, né, nas cordas, se fosse um ringue, e não reagem, não aparecem na opinião pública discutindo outros assuntos, reafirmando o combate à corrupção, é claro, mas também criando uma pauta positiva de desenvolvimento para o país. Isso me preocupa muito. Os políticos hoje estão emparedados com essa questão da corrupção, dos grandes escândalos de corrupção. Não é por menos, não é para ser menos, né? Por quê? Porque a gente vê, o mais recente episódio aí foi um episódio de um montante digamos assim, de indignação da população que é proporcional ao montante de dinheiro que foi encontrado nas mãos ou sob a responsabilidade do ex-ministro, ex-deputado federal, o Gedel Vieira Lima. Aquele apartamento cheio de mala de dinheiro é realmente uma coisa que deixa qualquer um espantado. A verdade é essa. Então não poderia deixar de ser uma pauta, né, Menezes? Então, Zé Américo, você não acha que estamos muito focados, restritos mesmo, na verdade, a essa coisa de combate à corrupção, quem é ladrão, quem não é, que a política corrompe, os políticos são ladrões, não sei o quê, e não se discute mais nada além disso, né? O que você acha disso? É difícil a gente colocar isso assim para a população, porque a população hoje não admite. Falou em político, ela associa logo a pessoas desonestas. E não é verdade. Existem políticos dentro do Congresso Nacional, existem políticos nas prefeituras, entre os prefeitos eleitos, existem políticos entre os vereadores, existem políticos entre os deputados estaduais das diversas assembleias pelo país, que são pessoas decentes, pessoas que não se misturam com esse lodaçal da corrupção que a gente tem visto inundar o noticiário no Brasil. A verdade é essa. Quem são? Aí é que está essa questão, Menezes. Zé, antes que olhe algum mal entendido, né, eu não sou contra o combate à corrupção, muito pelo contrário, acho que os corruptos devem ser levados à cadeia sem mais delongas, o mais rapidamente possível, né? Mas me preocupa, eu acho que me preocupa também aos brasileiros, essa coisa de ficarmos parados, né, sem nenhuma pauta positiva para resolver a nossa crise, o nosso desenvolvimento, gerando sempre em torno de corrupção, combate aos corruptos, esse tipo de coisa.
você está coberto de razão. Estes políticos, eles não podem ficar emparedados por essa pauta da corrupção. Eles têm que aparecer, têm que se colocar, se mostrar à população, à sociedade de modo geral, aos eleitores, e mostrar o que estão fazendo, entendeu? Mostrar o que estão fazendo, o que é que eles estão fazendo. Se estão fazendo, tem que mostrar. E para mostrar isso, o canal é a rede social. Não tem outro canal, meu amigo. Não tem outro canal. Se você não tem espaço na mídia, na tradicional mídia, se você não consegue bloquear isso para dar pautas positivas daquilo que você está fazendo como político, como grupo político, como gestor, você tem que entrar pela rede social. Você tem que entrar pelas novas mídias. Esse é o canal. Esse é o canal. Você está coberto de razão, Menezes. Olha, eu vejo tudo isso com muita preocupação, sem a menor dúvida. Acho que as pessoas honestas, os bons políticos estão perdidos, não estão conversando com a população, não estão utilizando os canais de comunicação disponíveis hoje para começar na verdade, as eleições de 2018 estão já aqui na porta. Quem nem começar agora, quem não fizer as coisas direito agora, né, começando agora, vai perder essas eleições. Os políticos têm que buscar se comunicar, mostrar o que está fazendo, porque a população não vai ficar aí esperando cair do céu essa informação. Fulano de tal, será que fulano de tal está fazendo alguma coisa? Peraí, meu amigo, será que você tem que dizer o que você está fazendo, você tem que apresentar isso em forma de linguagem palpável, linguagem acessível, para que a população tenha acesso a essa pauta que nós consideramos, e nós, como somos da área, trabalhamos com isso há muito tempo, nós sabemos que existem políticos que ainda trabalham em prol da comunidade, ainda trabalham em prol da sociedade, ainda desenvolvem projetos que são de relevância importantíssima para a sociedade. Agora, esses políticos, nem nós mesmos sabemos identificar todos eles, ou a grande parte dele, mas existe. Agora, eles têm que se comunicar, eles têm que investir em comunicação, e comunicação nessa forma da comunicação das novas mídias é a melhor forma para que nesse período pré-eleitoral ele consiga se comunicar com a população e, quem sabe, reverter essa imagem negativa que hoje assola a classe política em todos os níveis da atuação dos políticos no Brasil. Então eu concordo plenamente com você. O fato, Zé, é que sem política, né, você sabe muito bem disso também, como eu, nós vivemos um pedaço de nossas vidas sob ditadura, é que sem política não há democracia, sem partido político não há democracia. E se a gente começar a criminalizar a política e todos os políticos indistintamente, a alternativa para a nossa democracia vai ser zero. Nós vamos cair ou no populismo qualquer exacerbado de qualquer sujeito desse, ou vamos cair numa ditadura. Uma prova de que a população está afim, está desejosa de coisas novas, é o surgimento dos outsiders, né? Esses caras que dizem que não são políticos profissionais e que estão começando a aparecer e com razoável sucesso, né? Nós temos aqui em São Paulo, como prefeito da capital, um camarada que, ainda que vai se discutir se ele já teve ou não envolvido com política, ele é um outsider, se elegeu facilmente. Nós temos um cientista político, né, já se apresentando pelo PSDB para se candidatar ao governo do Estado. Nós já temos movimentos de pessoas que não estão ligadas a partidos interessadas em disputar a presidência da República. Eu acho isso, inclusive, saudável, que tragam coisas novas. Mas os políticos que já estão aí não podem se acovardar. Eles precisam realmente sair, né, sair desse círculo de corrupção, Polícia Federal, Supremo Tribunal, esse tipo de coisa que agrada a mídia e que a mídia fica gerando em torno disso, para ter uma conversa séria com os seus eleitores sobre o que o Brasil está precisando para crescer, se desenvolver e criar uma qualidade de vida para todos os brasileiros. Então, Menezes, tem aí a questão desses novos políticos, quer dizer, esses candidatos, essas pessoas que estão surgindo agora na política como uma nova opção. Isso eu confesso que me preocupa. Me preocupa por quê, Menezes? Porque a gente está encarando isso como um fenômeno novo, esses outsiders, mas não são tão novos assim. A gente já conhece
no passado recente, experiências em Salvador, na Bahia, de pessoas que foram pinçadas do meio não político e colocadas como candidato na promessa de ser o novo, isso e aquilo. Aconteceu com aquele radialista, né, lá de Salvador, que foi candidato à sucessão do prefeito Mário Quetes. Aconteceu aqui em São Paulo, quando o Maluf pegou o Pita e apresentou como uma opção renovadora na política. Já aconteceu em outros estados e esse fenômeno volta agora com outra roupagem, digamos assim. Nós temos aí uma experiência com o prefeito de São Paulo que ainda, ao meu ver, não mostrou que é realmente um administrador, um gestor público que mereça a sua aprovação já sentenciada. Temos o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, que surgiu também fora da política, presidente de um clube de futebol lá, se eu não me engano, o Atlético, está lá, está sendo bem aprovado, assim como o prefeito de São Paulo, mas não são ainda 8 meses, você sabe, Mendes, 8 meses não dá para você fazer uma avaliação e dizer que a pessoa é um gestor público que merece galgar o governo do Estado, a presidência da República. Eu acho bem precipitado isso. Então nós temos esses novos nomes aí, está surgindo, como você disse, novos nomes aí para governo do estado de São Paulo, um cientista político que não é tão fora da política, mas já é um sujeito de filiação partidária. Está surgindo no Acre também, tem um empresário que está querendo se colocar lá como renovação diante dos 20 anos da gestão petista no Acre. Eu soube também que em Pernambuco está surgindo um movimento também para que se apresente um novo nome na política lá. Assim como em Pernambuco, você sabe que tem experiências já até, digamos assim, bem-sucedidas, entre aspas, que o Eduardo Campos, ele forjou um novo candidato, um novo político que hoje é prefeito reeleito do Recife, e o próprio governador de Pernambuco também é um sujeito que era relativamente fora da política, era um técnico. Essa vai ser uma eleição cruel. As pessoas vão encarar os políticos com muita má vontade. Então, deixar para se comunicar, dizer qualquer coisa lá nas proximidades das eleições, significa fracasso. Né? É preciso começar agora, ganhando espaço, utilizar muito bem as redes sociais para começar a discutir o que as pessoas querem, como elas estão vendo a política, o que é que esses políticos têm para oferecer. Existe gente boa, gente séria, e essas pessoas precisam aparecer com um discurso coerente, né, adequado, e tem que ser rápido. É isso aí. Nosso Fala Aí dessa semana fica por aqui e na próxima semana vamos ver o que é que a gente vai comentar, porque nesse cenário político a gente sabe que é como as nuvens no céu, se movimentam de um jeito hoje, amanhã, quando o dia amanhece, talvez esteja tudo limpo, ou talvez esteja tudo fechado, entendeu? Com raios e trovões. Então vamos aguardar. Até a próxima!